Nós já vamos começar a nossa segunda aula. Eu quero já passar a palavra para o Davi, para não tirar dele mais nem um minuto. Amém? Vamos lá. Nesse segundo período, pegando carona na ideia de família, mas de forma bem mais específica, não tão genérica, a área de perdão afeta todo mundo. Mas eu reconheço essa questão, essa área de educação de filhos, não é para todos agora. Tem muitos jovens aqui, nem namorando estão. Vocês têm 5 anos para resolver a sua situação. O pastor já me falou. 5 anos. Que depois disso começa a cobrar 10 mil. Tá, eu cobro 5. Tá bom? Então 5. Depois não vou competir com ele, não. Mas eu queria, como jovem, por causa da situação familiar que eu falei para vocês, Deus colocou no meu coração uma paixão, um desejo de devorar. Naquela época dos anos 70, havia pouquíssima coisa, mesmo em inglês, sobre família. E mesmo como jovem, eu devorava os livros que tinha, porque eu queria isso para mim. Eu não queria fazer com meus filhos o que aconteceu comigo. Então, eu queria ter ouvido uma palestra assim, com 17, 18, 23, 25 anos de idade. Então, é medicina preventiva que talvez valha mais do que medicina depois da doença. Aqui vai ser uma sobrevoada do que eu e a minha esposa descobrimos, não por nós mesmos, nem pela nossa experiência, mas pela palavra de Deus. É legal falar sobre criação de filhos com 6 filhos e bocado de netos. Ontem tinha 14, hoje tem 19. Não são 14 netos. Às vezes parece que vão se multiplicando que nem coelho. Mas a Zaf poderia dar esse estudo com autoridade bíblica. Talvez não teria toda a experiência na área de aplicação. A experiência de vida nos ajuda. Por isso, liderança da igreja é chamado de presbítero, que pressupõe uma certa idade. Não que um jovem não poderia atuar em liderança e tudo isso, mas a experiência de vida nos ajuda. Eu queria trabalhar com vocês 2 princípios fundamentais. À luz das Escrituras, peneirando, são pepitas que nós garimpamos, juntando todos os textos da Bíblia que falam sobre a educação de filhos. Mas deixa eu contar uma história primeiro que ilustra talvez a necessidade que nós temos de tudo isso. Era uma mãe criando 2 filhos moleques. Pode falar assim, acho que é forte aqui, né? Eu aprendi isso uma vez aqui, alguém me repreendeu porque eu usei essa palavra. No Sul 2 meninos que aprontavam demais, tá bom? Desculpa. Esses 2, a mamãe arrancava cabelo porque ela não sabia o que fazer. Filho de 5 anos, filho de 10 anos. Até que descobriu que um novo pastor evangélico tomou posse numa igreja que ficava praticamente encostada com a casa dela. E esse pastorzão, homem de quase 2 metros de altura, 100 quilos, voz grossa, em outros ministérios tinha muito sucesso com crianças delinquentes. Sabe o que mamãe fez? Marcou 2 encontros. Enquanto o filho mais velho estava na escola, o caçula de 5 anos iria ter encontro com o grande pastor. E depois iriam inverter. Chegou o dia, mamãe leva o caçula, entra no gabinete do pastor, que tem livros por todos os lados, uma mesa enorme, uma poltrona que engole o menino, que ele senta lá, a mamãe fala assim que terminar, volta correndo para casa. O pastor simplesmente olha para o menino e diz para ele: rapaz, onde
está Deus? O menino nunca tinha feito teologia, não sabia a resposta. Não falou nada. O pastor olhou para ele, repetiu a pergunta: jovem, onde está Deus? O rapaz tenta gaguejar alguma resposta. O pastor levanta-se, aponta o dedo no nariz dele e diz: meu filho, onde está Deus? O rapaz não aguenta, levanta da cadeira, sai correndo do gabinete sem autorização do pastor. Quando chega em casa, enfia-se debaixo da sua cama. Onde o irmão mais velho o encontra quando chega da escola, puxa debaixo da cama, o menino sai ainda trêmulo. O que foi? Me ajuda, porque agora é minha vez com o pastorzão. O que aconteceu? O rapaz sai e diz: você não vai acreditar, mas Deus sumiu. E eles acham que foi a gente. Quando se trata desse assunto nas Escrituras, as boas notícias: Deus não sumiu. Nós sumimos. Nós fugimos dos princípios da palavra dele, jogamos fora, contrariamos o que Deus fala claramente. Não, mas hoje não é tão assim. Eu vi isso hoje de manhã. A única vez em todos esses dias, eu liguei a televisão no meu quarto, hoje de manhã, esperando um canal ESPN para assistir o jogo de futebol americano do meu time hoje à tarde. Domingo passado eu estava em outro hotel e assisti o meu time. O que tinha era programa da Universal, sobre alguém que estará no Templo de Salomão hoje à noite, falando sobre educação de filhos. Opa, eu quero ouvir isso. Em todo o discurso do sujeito, não sequer uma vez abriu a Bíblia, falou da Bíblia, só falou besteira, que os tempos mudaram, não é como sua geração, em que papai falava e a criança obedecia, agora a criança tem 1000 vozes e você tem que negociar com seu filho. Bobagem! Deus sumiu! O que é isso? Ele não sumiu. É possível sermos pais bem-sucedidos ainda. Essa criança sabe o segredo, está piscando para você. Mas para isso temos que retornar às Escrituras. Não são tantos versículos. Nós escrevemos um livro, 151 boas ideias para educar seus filhos. São 151 textos bíblicos. Mas desses aqui, muitos são aplicações de texto que tem outro assunto. É uma implicação do texto. Os textos que falam diretamente sobre a educação de filhos não são tantos. Não é tão difícil manejar bem essa palavra da verdade. Nosso desejo é o que o apóstolo João falou para seus filhos na fé, espirituais, mas se aplica também. Leia comigo esse texto. Não tenho maior alegria do que esta: há de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João 4. Filhos sempre são bênção nas Escrituras. Nós vimos um pouco essa semana falando sobre o excesso de trabalho e o não curtir da família. Salmo 127, que descreve os filhos como herança. Quem não gosta de receber herança? Especialmente quando um tio perdido, você nem sabia que tinha, lá na Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Inglaterra, morreu e deixou uma fortuna de 3 libras para você. Euros. Herança, fruto, galardão, flechas. Eu entendo que nossos filhos são o legado que deixaremos. Flechas lançadas para atingir o mundo que provavelmente eu e você não conheceremos. Daqui a 50 anos, talvez.
pouco mais, um pouco menos. Os filhos continuam, os netos continuam. Esse é o seu legado. Vidas preciosas. Sua defesa, defesa do seu caráter na porta da cidade. O problema hoje é que fugimos da palavra de Deus, do bom senso bíblico, substituímos com ologias, antropologia, sociologia, psicologia e muito mais, e não passa de contradição e besteira à luz das Escrituras. Agora, cada um tem que decidir. Hoje, o que prevalece, mantra do mundo pós-moderno, que é autocontraditório em si, é proibido proibir. Um absoluto no mundo sem absolutos declara, você não pode, não pode. Não faz sentido. Mas hoje, e eu encontro isso nas igrejas, essa doutrina do inferno infiltrou-se, inclusive nas melhores igrejas. Nós temos orgulho da nossa tolerância do pecado. Eu presencio isso o tempo todo. Achamos graça numa criança pequena que sobe na plataforma sem autorização, começa a mexer nos instrumentos, pega controle remoto, mexe com tudo, e os pais falam, olha que gracinha. Meu amigo, você é cúmplice. Crianças precisam de limite. Ah, esse aqui é americano carrasco. Talvez seja isso que ele está pensando. Cadê a graça? Não tenhamos orgulho da nossa tolerância de desobediência, rebeldia, o respondão. Isso não é de Deus. Tudo no nosso mundo, assim como os movimentos gay, de homoafetividade, estão infiltrando-se e mudando os parâmetros do nosso mundo e o padrão alto de Deus, de uma sexualidade pura. Da mesma forma, ele quer arrastar a alma do seu filho para o inferno. Tolerando desobediência e rebeldia, você tem que escolher. Todos nós ficamos em muitas encruzilhadas. Mas qual a voz que nós vamos ouvir quando se trata do investimento na próxima geração? Há opções. Qual desses três você escolhe? Grandes experts. Freud? Xuxa? Seu próprio filho, ele sabe. Eu sei que muitos gostam de anotar aqui. Deixa eu fazer uma declaração, vocês precisam lembrar. Isso é muito importante. O papel do pai é ser pai. Pode anotar. Isso aí. Davi Merkin, dia 17 de setembro. O papel do pai é ser pai, não é ser filho. Não é pedir conselho do seu filho, criança. O seu alvo é que o seu filho cresça ao ponto de se tornar sábio, porque ele tem o mesmo norte que papai e mamãe têm, ele adquire a perspectiva de longo prazo, você começa como autoridade na vida do seu filho e você termina com a amizade com seu filho. Esse é o alvo. E seu filho pode sim, meu Senhor, se tornar o seu conselheiro também, porque ele bebe da mesma fonte da palavra de Deus. Eu sei que Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor. Mas por várias vezes eu já falei, meu filho é o meu pastor. Nada me faltará. Porque em situações de confusão em nossa família, envolvendo a situação que estamos vivendo agora e
Vários anos atrás, quando a nossa filha adotiva, com 19 anos de idade, abandonou a nossa família e nós ficamos sem norte, foi meu filho pastor que assumiu, que nos defendeu e que nos aconselhou com uma objetividade que o coração dos pais não tinha. És o alvo. Não começa assim. Então, rapidamente, nós vamos voltar a algumas bases. O bom senso bíblico, eu sou simplista, eu não consigo gravar um monte de coisa. Eu vou reduzir tudo isso numa única declaração. O papel dos pais é pastorear a alma dos seus filhos. Essa é a ideia. Não é original comigo, nem com Ted Tripp e seu livro Pastoreando o Coração dos Seus Filhos. Está na Bíblia. Foi resgatado pelos puritanos e nós precisamos pastorear. Porque as responsabilidades dos pais para os seus filhos são os mesmos do pastor do rebanho. São 3. E são os fatores envolvidos. Se nós parássemos aqui já seria suficiente. Mas lembra que no primeiro dia eu falei, o tempo de viagem são as horas que eu vou pregar. Então demorou 34 horas para chegar aqui. Já matamos 8. Então, temos bastante ainda. Quais são os fatores envolvidos no sucesso ou não da educação dos nossos filhos? Não tem garantias. Eclesiastes nos ensinou isso. Provérbios 22:6 não é uma promessa, é um princípio. Mal interpretado por muitos. Usado para machucar muitos pais. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando for velho, não vai se desviar dele. Como nós interpretamos? Você manda seu filho para a escola bíblica dominical. Na adolescência, ele vai aprontar, sabe? Toda criança, adolescente, jovem faz isso. Mas se você fez isso, um dia ele voltará para o caminho do Senhor. Como voltará? Grávida? Sem ser casado? Num julgo desigual que vai causar angústia para você como pai o resto da sua vida? Viciado em crack, ele voltou. Detonado. Mas o versículo não diz isso. Não é uma promessa por causa do terceiro fator que nós veremos aqui. Mas é um princípio que dá certo. E o princípio é muito maior do que nós imaginamos. Diz, mesmo quando for velho. Não diz, ele se desvia, algum dia volta. Ensina, doutrine, lapide, inaugure, consagre. Essa é a ideia da palavra. A criança no único caminho do Senhor que precisa andar. Não empurre. Puxe. E mesmo quando for velho, não é que ele desvia e volta, ele nunca se desvia, e mesmo quando o papai e mamãe não estão olhando por cima com controle remoto, condicionando o comportamento do filho, se o filho é velho, você já era, meu. Mesmo quando ele for velho e você já era, ele continua no caminho. Agora, esse princípio me inspira muito. Isso que eu quero para os meus filhos, meus netos. Quais são os fatores? Primeiro fator, a soberania de Deus. Eu não convirto ninguém. Por isso eu intercedo. Eu oro para que Deus transforme o coração do meu filho. Então Deus é um fator, com certeza. Número 2 é a nossa ênfase. O pai pastor intercede, que nem os apóstolos em Atos 6, longe de nós, saímos para servir mesas, nós nos dedicaremos à exposição da palavra de Deus e à intercessão para que essa exposição surta seu efeito. Não é só oração pelos doentes, está incluído. Mas no contexto é mais oração para que a palavra de Deus penetre corações. Segunda responsabilidade também é pastoral, instrução. A grande ênfase da palavra de Deus. Todo pai, pastor, toda mãe, agora eu posso falar nesse contexto, pastora é professor ou professora, 24/7.
Garimpando a palavra de Deus, a maior quantidade de textos tratam do ensino no lar. Estamos ensinando o tempo todo. O pastor de igreja, a palavra pastor, traz a ideia de levar para o pasto, conduzir aos pastos verdejantes. Por isso eu recapei minha Bíblia de verde. Da palavra de Deus. Os pais conduzem as ovelhas até a palavra. Ah, mas muitos pais esquecem da terceira responsabilidade. Do terceiro fator. Muitos pais se culpam demais. Todos nós somos culpados. Mas um filho desviado, há vários fatores envolvidos. Não invirta. Provérbios 22:6, que não se usa os provérbios assim. Tem um filho de 3 desviado de fulano de tal. Obviamente, então, eles não ensinaram a palavra de Deus em casa. Você não pode dizer isso. Não é isso que o provérbio diz. Porque o terceiro fator, a escolha dos filhos. O livro de Provérbios ilustra isso. 9 capítulos, o papai em Provérbios clama para o seu filho. 23 vezes ele fala, Beni, Beni, meu filho, meu filho. Ouça, grave, amarre, escreva nas tábuas do teu coração, filho, não se aparte dos seus olhos, a Torá da sua mãe, a lei da sua mãe, a instrução do seu pai. 9 capítulos terminam e começam os provérbios. Sabe, os provérbios dão escolha. Agora, filho, é sua vez. Jovem, agora é sua vez. E você pode sim, apesar de todo bom ensino, oração, intercessão dos seus pais, escolher errado. Provérbios 10:1. O filho sábio alegra o coração do seu pai. Mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Filho, a escolha é sua. Qual desses dois você será? E Provérbios é estruturado assim. Por isso, a responsabilidade de intervenção. Ou seja, nós apelamos para o coração do filho através da disciplina. Olha só. Intercessão é dependência. Instrução é discipulado. E intervenção apelando para o coração do filho através do seu bumbum. Desculpa, mas é assim. Disciplina. Juntando os três, nós entendemos o que as Escrituras dizem sobre educação da próxima geração. Nós não temos tempo para falar do legado da intercessão. Um texto que ilustra isso é a introdução do livro de Jó. Intercessão é a responsabilidade dos pais pastores que nunca termina. É única. Filhos adultos, Jó intercedia todos os dias pelos seus filhos adultos que já tinham suas casas, esposas e filhos. Mas nós vamos direto para as outras duas. Do pai pastor, da mãe pastora da sua família. Quais são as duas? Vem da mesma raiz. Discipulado, em que nós vamos formar o filho à imagem de Jesus, num contexto de intercessão. E disciplina, em que nós vamos tirar dessa escultura tudo que não parece Jesus. Vocês vão aprender isso. Vamos repetir essas duas palavras para gravar bem. E faça o gesto agora. Discipulado, todo mundo, se você não fizer isso, você vai chegar aqui e cantar o hino nacional. 1, 2, 3. Discipulado, disciplina. Disciplina. O que eu estou fazendo? Lembra que ontem à noite trabalhamos isso? É o martelo da palavra, a talhadeira dos pais, nas mãos do Espírito Santo. Disciplina dói. Nós, sintonizados com o Espírito, com a palavra, tudo no Filho que não parece Jesus, estamos
tirando martelo, talhadeira. Então faça isso, disciplina. Disciplina. Eu não ouvi ninguém falando. Faça e fala. Disciplina. Discipulado, disciplina. Discipulado. Discipulado é grande ênfase. Só tem 6 versículos em Provérbios que tratam especificamente da disciplina. Para nós hoje, disciplina é como palavrão. Mas não é. E também não é grande ênfase. A ênfase é colocar no caminho. Quando, inevitavelmente, especialmente nos primeiros 6 anos de vida, a criança se desvia daquele caminho, agora você traz de volta. Intervenção, disciplina. Vamos examinar rapidamente essas 2 responsabilidades. Discipulado. Eu já falei que os pais têm a responsabilidade de vender sabedoria. Não no sentido de inteligência. Não é vestibular. Enem. É assim o vestibular moral da vida. A perspectiva do alto filho adquire isso. Para isso, os pais precisam ser proativos. É como o pai que ensina. Muitos de nós que somos pais já fizemos isso. O filho andar de bicicleta. Nós mostramos o caminho. Filho, esse é o caminho. À esquerda é rio. À direita abismo, 3.000 metros. Não é o lugar que eu recomendo que você ensine a andar de bicicleta. Papai não solta. Não, filho, só na hora certa. Nós seguramos, acompanhamos, apontamos a direção. No início o filho cambaleia, desequilibra. Mas aos poucos, nós soltamos um pouquinho. E a criança adquire controle. Soltamos mais. O pai tem que soltar. Se não soltar, você vai ter seu filho de 40 anos dormindo com você ainda. Muitos pais não soltam. Alguns pais soltam cedo demais. Filho, se vira. Para isso, temos que ser proativos. O discipulado no lar não acontece. Eu vou empurrando com a barriga. Não. É missão de resgate. À luz do que veremos agora, o filho nasce torto. Nas garras de Satanás, desde Gênesis 3, essa natureza pecaminosa acompanha o filho desde sua fertilização no ventre materno. É pecador. Se você não fizer alguma coisa, vai para o inferno. Seu filho, seu legado, sua herança, seu fruto vai ser podre para toda a eternidade. Provérbios ensina isso. O mundo não ensina isso. Para o mundo, seu filho nasce, como disse o filósofo John Locke, como uma tábula rasa. Basta você escrever o que você quer. Para o mundo, seu filho é um hamster. Um ratinho do laboratório. Basta condicionar o comportamento dele. Você mexe com o ambiente, não mexe com o coração. Ele é bicho. Estutícia, palavra para pecado em Provérbios, está ligado, está amarrado. Está todo mundo amarrando o diabo e tudo mais aqui hoje em dia. O que está amarrado é pecado no coração do seu filho. Interessante que o versículo diz, mas a vara da correção afastará o pecado do meu filho. Como? Porque é o processo de discipulado e disciplina. A disciplina revela
o coração pecaminoso ao filho. Se você não disciplina, não cai a ficha, o filho não sabe que é pecador. Você está constantemente baixando o padrão divino. Seu filho se torna sábio aos seus próprios olhos, não precisa de Jesus e vai apodrecer no inferno desse jeito. Viu, Davi? Está meio forte aqui. É sério. Não é brincadeira. Deus chama os pais para resgatar sua imagem na vida dos filhos. Não é a igreja, não é creche, não é escola pública ou particular, não são os avós. Todos esses podem ajudar, devem colaborar. Não podemos terceirizar essa educação dos nossos filhos. É um trabalho 24/7. Olha o que diz Efésios 6. Fruto do Espírito. Do reavivamento a partir do lar. Leia junto comigo. Onde diz... Não, está tudo certo aqui. Leia comigo, por favor. Acho que dá para enxergar. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu destaco a palavra pais aqui. No grego, é a palavra pateres. É a palavra específica para o homem. Interessante isso. 3 versículos antes, Efésios 6:1, a palavra filhos, obedecei a vossos pais, a palavra é goneusim, papai e mamãe, é a palavra genérica. Mas depois disso, parece que Paulo, pelo Espírito, está apontando para os pais, a nossa responsabilidade final como líder do lar, mesmo que não seja o envolvimento, a atividade constante do nosso dia, isso parece ser mais esfera da atuação da mulher, mas o homem é responsável pelo andamento do seu lar. E o versículo mostra as duas responsabilidades. Criem-nos é a ideia de discipulado. É uma palavra de ternura, de afeição, de carinho, tempo de quantidade e qualidade. O papai com o seu filho. Mas também na disciplina. E a admoestação, confrontação. Do Senhor à luz da sua palavra. Ou seja, eu não posso exportar o que eu mesmo não importei primeiro. Eu não empurro meu filho, ou deixo que meu filho me empurre. É uma pequena ilustração disso que tem ajudado um pouco. Imagine, não tem que imaginar, eu trouxe um cadarço. Agora imagine uma mesa e eu quero fazer com que o cadarço passe de um lado da mesa para outro, que chegue ao alvo. Tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso tentar empurrar, só que o que acontece é que só entorta. Ou eu posso puxar. Impressionante. O cadarço segue. É como o motociclista que entra atrás do caminhão, que prepara o caminho. O pai vai adiante do seu filho. Não é empurrado para o filho, mas pelo ensino e pelo exemplo, tempo de quantidade, tempo de qualidade, o pai discipula o seu filho. Forma a imagem de Jesus, faz do filho um aprendiz, porque o filho vai acompanhar o pai. Estratégia nas nossas igrejas, em termos do ministério infantil, não é somente alcançar a criança, mas alcançar o pai. Por isso, miramos Cornélio para que toda a sua casa chegue a Jesus. Treinamos os pais para serem verdadeiros pastores das suas próprias famílias, porque a igreja não pode fazer tudo isso. O ditado que diz tal pai, o quê? Tal filho,
É verdade. Porque tem uma doença no pedaço chamada amnésia espiritual. Amnésia espiritual é quando uma geração esquece de Deus. Eu já passei por 3 ou 4 contusões cerebrais que levaram a uma pequena amnésia. Eu não me lembro se é 3 ou 4. Está ligado, né? Isso foi piada mesmo. Há uma tragédia quando parte. Uma vez foi jogando bola, caí de cabeça, perdi a memória de algumas coisas. Era trágico, como se aquela parte da minha vida nunca tivesse acontecido. Se voltando para casa, hoje à noite, madrugada, amanhã, eu bater cabeça e esquecer dos últimos 4, 5 dias aqui, para mim seria uma tragédia. Pessoas que eu conheci, picanha que eu comi com os jovens ontem à noite, a pizza, o peixe. Esquecer de tudo. Mas muito mais trágico é quando uma geração se levanta e não conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra. O texto clássico de Deuteronômio 6 não fala para os filhos, fala para os pais. Notem quantas vezes tu, teu, tua se destaca. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, papai, de toda a tua alma, mamãe, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás. A palavra shanan foi usada de afiar flechas. A palavra é a flecha. A palavra tem que ser afiada. Mas não é suficiente em si. Não senta com seu filho de 4 anos de idade, desligando o seu desenho animado predileto, com terno e gravata, bibliona debaixo do braço. Teremos o nosso culto doméstico. Leamos Ezequiel 40, 48, sobre o templo milenar. Não se esqueça do seu inário para o culto cristão, que cantaremos a capela número 100 a 120. Você mata a criança. Esse tempo no início tem que ser apropriado. A palavra repetida, essa ideia de shanan, inculcar, repetidas vezes. Você vai afiando a palavra de forma apropriada, atraente e aplicativa na vida do seu filho. O pai faz isso. A mãe faz isso. O tempo todo o tempo. É informal e também é formal. Longe de nós hoje o que os puritanos faziam 3 vezes por dia. Tão urgente, tão desesperados que eles ficavam diante da possibilidade de um filho deles queimar no inferno. 3 vezes por dia eles pararam tudo para doutrinar seus filhos. Por isso, a geração dos puritanos e a fidelidade à palavra durou algumas centenas de anos até perder isso. Eu não estou usando, era outra época, era outros costumes, contexto agrícola, era mais fácil todo mundo estar de café da manhã, almoço e janta. Mas nem fazemos isso quando temos chance. Mesmo que fosse uma vez por semana, toda a família reunida. Mas não é Deus em todos os nossos pensamentos. Andando pelo caminho, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, sinal na tua mão, frontal entre os teus olhos, escrevitos, tu as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Bom, tinha mais coisas aqui, mas a essência do discipulado é alcançar o coração. Ou seja, pregar o evangelho em casa, da salvação e da santificação. Não é criar um pequeno robô. Controle remoto na mão, ameaças, chantagens, gorjetas,
Isso funciona nos primeiros anos, talvez um pouco. Mas e quando o filho fica fora do alcance do seu controle remoto? O filho não é hamster. O pai em Provérbios clama: dá-me, filho meu, teu coração, teus olhos se agradem dos meus caminhos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a sua vida. Eu vou fazer mais uma coisa e nós vamos ter que terminar. Eu já entreguei todas as mensagens, até mesmo uma ou duas que eu acabei não fazendo aqui. Estão em algum lugar aqui. Você já devolveu o meu negócio? Devolva. Você não gravou? Está fazendo o que todo esse tempo? Aí eu falei para você prestar atenção mesmo. Vocês podem chegar com pendrive, se quiser lembrar de alguma coisa. E a segunda parte aqui, nós vamos ter que deixar para outra vez. Mas o discipulado, que inclui a disciplina, significa ministrar o evangelho para a vida do seu filho através de 3 passos. Eu vou compartilhar isso e nós vamos terminar. Primeiro, nós temos que manter o alto padrão de santidade, ou seja, obediência que Deus exige. Aqui muitos pais erram, muitos, todos. Volta e meia em casa com nossos filhos, nós precisávamos juntar todo mundo, fazer uma reunião familiar, pedir perdão dos nossos filhos. Filhos, nós erramos. Nós temos diminuído o padrão de Deus. Tem muito bate-boca aqui em casa, muita confusão, desobediência só depois da 3ª vez ou 2ª ameaça para ligar para o orfanato pegar vocês. Isso tem que parar de novo. Nós vamos manter o padrão que Deus tem. Sede santos como eu sou santo, diz Mateus 5:48. Como isso é impossível? Exatamente. Esse padrão de Deus tem 3 características. Obediência bíblica é imediata. É para criança de 2 anos e para filho de 20, se ele ainda está debaixo da sua autoridade. Isso não é ser carrasco. Deus não aceita obediência que não seja imediata. O povo de Israel, Deus fala: entra, conquista a terra prometida. Não vamos, tem gigantes na terra. Tudo bem, vocês vão apanhar. Ah, vamos apanhar, então agora vamos. Não vão, foram e apanharam. Nós somos iguais. Quando os pais falam em tom normal de voz, sem ameaça. Isso é bom, né? Tem crianças aqui que vão ouvir isso. Tom normal de voz, sem ameaça, sem chantagem, sem gorjeta. Filho, guarde os brinquedos do seu quarto. Sim, mamãe. Você volta e não guardou. Brincou, videogame, ligou televisão, fez alguma... É desobediência. Segunda característica, obediência bíblica é inteira, completa, total. Não é 80%, não é negociada. Guarda todos os brinquedos. Não tem 3 caminhãozinhos debaixo da cama, atrás da porta, escondidos. Quando Deus falou para Saul aniquilar os amalequitas, e Samuel, o profeta, chega e eu, Saul, Deus não falou para acabar com tudo e todos? Ah, sim, mas eu tive uma outra ideia. Nós vamos sacrificar para o Senhor teu Deus. Infelizmente a Bíblia anotada que eu uso chama isso da obediência parcial de Saul. Não existe obediência parcial. É obediência ou é desobediência. Inteira é inteira. Você fala, comer tudo no seu prato, é tudo. Agora, se decidir com sabedoria que era pedir demais, então você volta atrás, filho, mamãe errou.
pode comer essa parte. Tudo bem, mas não negocie o padrão de obediência. Terceira mais difícil de todas. 3 Is. O padrão alto, divino, é obediência interna. Essa que pega mais o júnior, adolescente, jovem. Obedece, já aprendeu, porque apanhou tantas vezes. Está levando o lixo. Estou levando o lixo, mãe. Caramba. Cai fora. Olhos assim, eu fazia isso. Meu velho. A porta bate. Não, o papel dos pais agora não é correr atrás com vara, com seu filho de 15 anos. Filho, volta, senta aqui. Aquela porta, filho, foi o vento ou você estava chateado? Estava chateado. Agora, você quer tentar de fazer de novo? Desculpa, mãe, tudo bem. Me perdoa. Sim, agora é diálogo. A vara caiu fora há muitos anos. Nos primeiros anos, porém, é a disciplina que revela o coração malvado do filho. Estamos tão preocupados com a autoestima, a autoimagem do filho. Não, eu não posso bater no meu filho. Nunca bate assim. Você disciplina no lugar onde Deus proporcionou nervos espirituais. Sabe onde? Eu não posso apontar em filme. Mas eu estou... O nervo espiritual que vai daqui para cá. Quando você estimula esse nervo aqui, você atinge o coração do filho. Disciplina corporal nos primeiros 6 anos de vida é para criar nervos... Desculpa, filho. Você cria nervos espirituais para que o filho perceba que é pecador. Agora, você mantém esse alto padrão da santidade de Deus, o filho vai cair numa frustração. Os puritanos chamavam isso de santa frustração. Não é provocar a ira. Não é você em cima mandando no filho. Você aponta os seus erros, você pede perdão, você mostra suas lutas com transparência. E isso cria ambiente para amizade com seu filho mais tarde. Mas quando o filho fala, mamãe, papai, eu não consigo obedecer. Pronto, abriu-se a porta do evangelho. Porque agora ele entendeu as más notícias. Agora você chega e fala, filho, mamãe também não consegue. Papai não consegue, ninguém consegue esse alto padrão, mas deixa eu te contar uma história. É por isso que Jesus veio. Justamente para pagar o preço do nosso pecado, da nossa desobediência. Filho, ele quer transformar o seu coração. Ele morreu na cruz para pagar o preço da sua incapacidade de obedecer. E basta você lançar-se nos braços dele, a morte dele e sua morte, a ressurreição, sua garantia de nova vida. Não para o processo, porque mesmo salvos, convertidos a Jesus, continuamos desobedecendo. Mas agora temos o Espírito que nos capacita. E o processo é o mesmo, é pregar o Evangelho. Esse é o padrão. Eu estou aquém do padrão. Olha para Jesus. Esse é o processo de discipulado que inclui evangelismo, salvação, santificação. E o instrumento que possibilita isso é disciplina. Na ausência de disciplina, você cria uma criança sábia aos seus próprios olhos que não precisa de Jesus. A disciplina nos primeiros anos corporal, quando a criança não tem raciocínio abstrato, ele não compreende pecado. Ele só sabe que quando mentiu, roubou, o bumbum dele arde. Como nós cantamos em casa, música predileta. 3 varadinhas só. Depois disso, você passa para outros métodos disciplinares, quando a criança consegue associar crime, consequência. O que em latim é lex talionis, a lei da retaliação. Se eu fizer A, B vai acontecer. Agora tem multas, tem trabalho,
privação de privilégios, tudo mais. Uma vez que a criança tem raciocínio abstrato para associar pecado com consequência, não precisa mais usar a vara. Que Deus os abençoe. Amém. O Davi está preocupado com o horário, né? Acho que ele está até menos do que nós. Bem, eu estava ali tentando me recompor para poder terminar isso aqui, né? Porque a nossa igreja sabe, meus irmãos, que uma das minhas maiores se não a maior preocupação que eu tenho na minha vida é com o que será essa igreja daqui a 30 anos. Porque depois de você passar pouco mais de uma década em uma igreja e ver uma geração quase inteira se perder ou voltar do jeito que ele falou, cheio de espinhos, cheio de farpas, nós temos que aplicar a verdade de que ou você aprende com a história ou você vai repeti-la. Eu me lembro de uma foto, nós tínhamos um colega que inclusive tirou fotos no nosso casamento, que se apaixonou por a fotografia, e nós estávamos num dia da igreja. O dia da igreja era um evento em que o nosso seminário recebia igrejas, né, para um dia de esportes e tal, ajudava o contato com as igrejas, a divulgação do seminário e tudo mais. E o Luiz Fernando tirou várias fotos. E há uma foto, que incrível, né? Eu não sou uma pessoa das melhores memórias, minha esposa sabe disso. Muito pelo contrário, tenho péssima memória. Mas uma foto que eu nunca esqueci. Quantos anos o Davizinho tem? 30. Então, se nós saímos a 25, o Davizinho tinha 5 anos de idade. E ele havia aprontado alguma coisa. E o Davi estava abaixado, no nível dos olhos do seu filho, com o dedo dizendo alguma coisa para ele. E eu não me lembro de absolutamente nenhuma foto que o Luiz Fernando tirou. Só dessa. Então, meus irmãos, nós estamos simplesmente passando adiante aquilo que marca a nossa vida. Eu não preciso que o Davi seja bajulado e saber o impacto que a família dele que outras lá também têm tido na nossa vida. Porque, meus irmãos, você pode conquistar tudo na vida. Tudo. Você pode nos chamar para a formatura do seu filho nos cursos mais difíceis de se passar no vestibular. Talvez o seu filho vai chegar aos cargos e funções, aos concursos mais difíceis de se alcançar. Mas nas palavras do Piper, a coisa mais importante no mundo é ser salvo. Nada supera. Nesses últimos dias nós fomos confrontados com a ditadura, né, da nossa sociedade, da ideologia do ter. E nós nos esquecemos facilmente, meus irmãos, de que nada disso fica. Absolutamente nada, eu sei que isso, Davi, nos sente diminuído. Absolutamente nada do que foi falado desde quarta-feira é novidade. Nada. Todas essas coisas, de uma maneira ou de outra, Deus tem nos falado. O bispo Walter McAllister, da Igreja Cristã Nova Vida do Rio de Janeiro, tem uma frase que é interessante: eu não vou para a igreja para ouvir novidades. Eu vou para a igreja para ouvir as velhas verdades que eu insisto em esquecer. E nós precisamos, irmãos, disso. Ser relembrados das mesmas coisas. Eu tenho certeza
Pela graça de Deus, nada das coisas que você ouviu nesta manhã, você está assim, eu já ouvi isso em algum lugar. Quer seja nas mensagens, quer seja nos DVDs, quer seja nos livros que nós lemos juntos. Portanto, irmãos, vamos continuar em frente. Vamos continuar otimistas, no sentido de saber que a palavra de Deus é fiel. E ela cumpre na nossa vida e na vida dos nossos filhos exatamente aquilo que ela promete. O pastor Helder Cardinho, que esteve aqui, enfatizou no Salmo 119, versículo diz: a tua palavra está nos céus eternamente. Não passou o efeito e nem vai ser testado o seu efeito. Não precisamos de absolutamente nada. Igrejas que vivem apoiando o seu sucesso, o seu progresso, no último curso que saiu, no último método que surgiu, vão sempre estar correndo atrás do rabo, vão sempre estar correndo atrás do vento, quando nós temos tudo já que nos foi dado para a vida e para a piedade na palavra de Deus. Que o Senhor, meus irmãos, use, continue usando a palavra cada dia. Não negligencie o seu tempo com Deus. Israel transformou um juramento em uma canção da boca para fora, no Salmo 78, porque o que ouviu e o que aprendeu, o que mais fez foi negligenciar aos seus filhos. Que nossos lares sejam a nossa escola bíblica. Eu sei que você foi hoje muito confrontado com falas da sua vida. Bem-vindo ao clube. Eu gostaria de dizer para o Davi que eu apliquei tudo o que aprendi. Mas longe disso. Tem um livro, eu acho que é do Breaking Bad, se eu fosse começar o meu ministério de novo, uma coisa assim. Eu gostaria de voltar 20 anos atrás e dizer para aquele pai muita coisa que ele precisava, olha, não faça isso. Você vai ser tentado a fazer aquilo. Mas ainda não inventaram um DeLorean para a gente voltar no tempo. Infelizmente. Ou felizmente. Para que a gente entendesse que a gente pode aprender o melhor possível. E ainda assim não conseguir viver. Senhor Deus Deus. No último dia só haverá realmente uma pessoa completamente justa. É o Deus que nos avisou, que nos orientou, que nos indicou tudo o que precisávamos. E nós estaremos diante do Senhor realmente tendo escavado a graça para poder prover alguma coisa. Ajuda-nos, a Deus, a não sermos arrogantes com os que erram, mas possamos, ó Deus, se sentir humilhados diante dos que acertam, sabendo que assim consegue pela Tua graça, e que nós possamos, ó Deus, dobrar o nosso joelho diante da Tua palavra todo dia, e dizer: Senhor, eu não consigo. E ser lembrados, ó Deus, que o Evangelho não é apenas uma porta pela qual nós entramos, mas é um caminho sobre o qual nós caminhamos. Ser lembrados do grande tamanho do nosso Deus e da nossa pequenez. E clamar diariamente ao Senhor: tem misericórdia de mim, pecador. Muito obrigado, Deus, porque só a Tua mente mesmo poderia nos prover tanto na Tua palavra. Como, Deus, são tolos aqueles, ó Pai, que
deixam o Senhor ao deixar a tua palavra para buscar em cisternas rotas. Como é triste, ó Deus, ver e perceber, ó Deus, que o teu povo hoje faz a mesma coisa que o teu povo no Antigo Testamento. Quando o Senhor diz, busque entre as nações, se você consegue encontrar algum povo que deixou o seu Deus para servir outro. Mas o meu Deus, meu povo, tem deixado o seu Deus, tem deixado de buscar a mim, fonte de águas vivas, para buscar socorro e ajuda em cisternas rotas que não têm água. Hoje podemos olhar, ó Deus, viver, ó Pai, um islamismo cada vez mais fiel aos seus livros, ao Corão, ao Hadith e a todos mais. Nós vemos, ó Deus, cada religião cada vez mais fiel e radical aos seus escritos. E nós vemos, ó Deus, um povo de Deus hoje, que abandona a palavra e vai atrás de explicações sociológicas, psicológicas, de coaching, de tanta coisa, para a qual só podemos pedir, ó Deus, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos blinde ao redor, com temor, para que possamos, ó Deus, sempre voltar à fonte de águas vivas. Dá-nos uma tarde, Deus, de descanso, e que a noite possamos mais uma vez cultuar o Deus da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.